O CEO achou que seria só uma piada, até perceber que estava diante de um gênio de 10 anos. Jayden era só o filho da faxineira, ignorado, subestimado. Mas naquela noite, cercado por milionários e holofotes, ele revelou o que ninguém imaginava: um talento raro, um cérebro brilhante e uma jogada que calaria toda a sala, inclusive o homem mais poderoso dali. Essa não é só uma história de xadrez. É sobre o dia em que um menino invisível provou que genialidade não tem endereço. No 47º andar de um dos arranha-céus mais imponentes de Chicago, Vincent Blackwood caminhava pelo escritório como um rei em seu castelo. Aos 52 anos, ele havia construído um império tecnológico que valia mais de 2 bilhões de dólares. Sua empresa, a Blackwood Tech Solutions, dominava o mercado de software corporativo e Vincent fazia questão de que todos soubessem disso. O escritório dele era um monumento ao sucesso. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, enquanto obras de arte, que custavam mais que uma casa, decoravam as paredes. Mas o que mais chamava a atenção era o tabuleiro de xadrez de mármore italiano, posicionado estrategicamente perto de sua mesa. Vincent era obcecado pelo jogo e não por acaso. Para ele, o xadrez era a metáfora perfeita dos negócios: estratégia, dominação e sempre estar 3 jogadas à frente do adversário. Todas as noites, depois que os executivos iam embora, Vincent ficava praticando sozinho, estudando as jogadas dos grandes mestres. Ele colecionava vitórias como troféus e raramente encontrava alguém que oferecesse um desafio real. Afinal, quem ousaria derrotar o chefe? Enquanto Vincent comandava seu reino do alto, nos corredores e salas da empresa, uma mulher trabalhava em silêncio. Simone tinha 34 anos e limpava aqueles escritórios há 8 anos. Ela conhecia cada canto daquele prédio, cada mesa, cada pessoa importante que passava por ali. Mas para eles, ela era praticamente invisível. Simone começava seu turno às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Era um trabalho duro, mas ela nunca reclamava. Tinha um filho para criar sozinha e cada dólar contava. Jayden era sua vida, seu orgulho, sua razão para acordar, ir todos os dias e enfrentar a batalha. O menino de 10 anos tinha algo especial nos olhos, uma curiosidade que brilhava mesmo nas situações mais difíceis. Enquanto outras crianças brincavam com videogames caros, Jayden encontrava fascinação nos livros da biblioteca pública. Ele devorava qualquer conhecimento que encontrava pela frente, desde histórias de aventura até enciclopédias sobre ciência. A rotina deles era simples, mas cheia de amor. Simone deixava Jayden na creche antes de ir trabalhar durante o dia em seu segundo emprego, como assistente de limpeza em um hospital. À noite, quando não conseguia deixá-lo com a vizinha, ele a acompanhava até a empresa, fazendo a lição de casa em um cantinho discreto enquanto ela trabalhava. Jayden conhecia aquele prédio quase tão bem quanto a mãe. Ele sabia onde ficavam os melhores esconderijos, quais andares eram mais silenciosos e sempre tomava cuidado para não incomodar ninguém. A última coisa que queria era causar problemas para a mãe. Era um contraste gritante. De um lado, Vincent Blackwood, dono de tudo que via, acostumado a ter o mundo aos seus pés. Do outro, Simone e Jayden, lutando dia após dia por um futuro melhor, carregando sonhos grandes em corações determinados. Ninguém poderia imaginar que esses 2 mundos estavam prestes a se chocar de uma forma que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Uma empresa, 2 universos completamente diferentes e um jogo de xadrez que estava prestes a quebrar todas as regras do que era considerado possível. Vincent continuava suas noites de prática, convencido de sua superioridade intelectual.
Simone continuava trabalhando, sonhando com um futuro melhor para seu filho. E Jayden, curioso como sempre, explorava silenciosamente aquele mundo de luxo, absorvendo em cada detalhe, cada lição que a vida lhe oferecia. A tempestade perfeita estava se formando e ninguém fazia ideia do que estava por vir. Na terça-feira de uma semana particularmente difícil, o destino decidiu embaralhar as cartas. A creche, onde Jayden ficava depois da escola, teve um problema no encanamento e fechou mais cedo. Simone recebeu a ligação bem no meio de seu turno no hospital e não teve escolha senão levar o filho com ela para o trabalho noturno. "Mãe, eu prometo que vou ficar quietinho", disse Jayden, segurando firme na mão dela enquanto entravam no prédio da Blackwood Tech Solutions. Era quase meia-noite e o edifício estava praticamente vazio, com apenas algumas luzes espalhadas pelos andares onde executivos workahólicos ainda trabalhavam. Simone estava nervosa. Levar Jayden ao trabalho não era algo que ela fazia com frequência e sempre havia o risco de alguém importante reclamar. Mas não tinha escolha, e o menino era responsável o suficiente para ficar quieto enquanto ela terminava suas tarefas. Jayden instalou-se no seu cantinho habitual, no 32º andar, com seus livros e cadernos espalhados no chão. Mas naquela noite, algo chamou sua atenção. Uma luz ainda estava acesa no escritório principal do 47º andar. Ele nunca tinha visto isso antes. A curiosidade falou mais alto. Enquanto Simone limpava as salas de reunião, Jayden subiu silenciosamente até o último andar. A porta do escritório estava entreaberta e ele conseguia ver um homem de terno caro debruçado sobre algo na mesa. Era Vincent Blackwood, mas Jayden não sabia disso. Para ele, era apenas um homem que parecia completamente absorto em um jogo que o fascinava: xadrez. O tabuleiro de mármore brilhava sob a luz da mesa, e as peças pareciam soldados em posição de batalha. Jayden havia visto xadrez apenas em livros da biblioteca, mas nunca um tabuleiro tão bonito, tão elegante. Seus olhos brilharam com uma mistura de admiração e curiosidade. Vincent estava tão concentrado que não percebeu a pequena figura parada na porta. Ele movia as peças lentamente, analisando cada possibilidade, falando sozinho sobre estratégias e jogadas. Era sua rotina noturna de sempre. "Essa abertura é interessante", murmurou Vincent para si mesmo, movendo um peão. "Mas se o adversário jogar o cavalo aqui, posso criar uma ameaça dupla." Foi então que uma voz pequena, mas clara, o interrompeu. "O senhor deveria tomar cuidado com o bispo. Ele pode criar problemas na diagonal." Vincent levantou a cabeça bruscamente, completamente surpreso. Havia um menino parado na porta, vestindo roupas simples mas limpas, com olhos que brilhavam de inteligência e curiosidade. "Como é que é?" Vincent perguntou, mais intrigado do que irritado. Ninguém ousava interromper seus momentos de concentração, muito menos uma criança que aparentemente não deveria estar ali. Jayden ficou vermelho, percebendo que tinha falado sem pensar. "Desculpa, senhor, eu não queria incomodar. É só que o bispo branco está numa posição muito forte, e se ele se mover para essa casa aqui..." Jayden apontou timidamente para o tabuleiro. "Ele pode atacar a torre e o rei ao mesmo tempo." Vincent olhou para o tabuleiro, depois para o menino, depois para o tabuleiro novamente. A observação estava correta, completamente correta, e ele não havia percebido. "Você joga xadrez?" Vincent perguntou, sua voz carregada de ceticismo e curiosidade em partes iguais. "Não muito, senhor", Jayden respondeu honestamente. "Eu só leio sobre o jogo nos livros da biblioteca. Nunca tive chance de jogar de verdade, mas eu gosto muito de estudar as jogadas." Vincent estudou o menino por um longo momento. Havia algo naqueles olhos que o intrigava, uma inteligência genuína, uma fome por conhecimento que ele raramente via, mesmo entre seus executivos graduados. "Como você se chama?" "Jayden, senhor."
E o que você está fazendo aqui, Jayden? O menino hesitou. Minha mãe trabalha aqui. Ela limpa os escritórios à noite. Hoje eu tive que vir com ela porque a creche fechou cedo. Vincent processou a informação. O filho da faxineira. Uma situação que normalmente ele nem notaria, mas havia algo diferente neste garoto. A forma como ele analisou o tabuleiro, a confiança em sua observação, a curiosidade genuína em seus olhos. Você quer tentar uma jogada? Vincent perguntou, surpreendendo a si mesmo com o convite. Os olhos de Jayden se iluminaram como estrelas. Posso mesmo. Vincent fez um gesto para que ele se aproximasse. Jayden caminhou devagar até a mesa, os olhos fixos no tabuleiro magnífico. Quando finalmente se sentou, na cadeira de couro italiano, seus pés mal tocavam o chão. Mostre-me essa jogada que você estava falando, Vincent disse, genuinamente curioso. Com mãos cuidadosas, Jayden moveu o bispo branco para a posição que havia identificado. A jogada criava exatamente a ameaça dupla que ele havia descrito. Vincent ficou em silêncio por um momento, processando não apenas a jogada, mas a precisão com que o menino a havia executado. Não havia hesitação, não havia erro. Era como se Jayden pudesse ver o tabuleiro de uma forma que poucos conseguiam. Interessante, Vincent murmurou, uma nova expressão surgindo em seu rosto. Era o início de uma ideia que mudaria tudo. Naquele momento, nem Vincent, nem Jayden poderiam imaginar que aquele encontro casual estava plantando a semente de algo muito maior. Uma semente que floresceria em uma das maiores lições de humildade que Chicago já havia presenciado. Durante os dias seguintes, Vincent não conseguia tirar Jayden da cabeça. A precisão com que o menino havia analisado o tabuleiro o intrigava de uma forma que ele não esperava. Como uma criança de 10 anos, filho de uma faxineira, poderia ter uma compreensão tão aguçada de um jogo tão complexo? Mas mais do que curiosidade, Vincent sentiu algo que há muito tempo não experimentava. Uma oportunidade de entretenimento. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que crescia a cada dia que passava. A Blackwood Tech Solutions estava se preparando para seu evento anual mais importante, a apresentação dos resultados do terceiro trimestre para investidores. Era uma noite onde os maiores nomes do mundo corporativo de Chicago se reuniam no salão principal da empresa. Jornalistas, investidores milionários, executivos de outras corporações, todos estariam lá. Vincent sempre fazia questão de impressionar nessas ocasiões. No ano anterior, havia contratado um quarteto de cordas da Sinfônica de Chicago. No ano retrasado, um chefe famoso havia preparado um jantar exclusivo. Mas este ano, ele queria algo diferente, algo memorável, algo que mostrasse não apenas seu sucesso financeiro, mas sua generosidade e visão social. A ideia tomou forma completa numa manhã de quinta-feira, enquanto Vincent tomava seu café expresso importado e olhava pela janela. Ele chamaria isso de Projeto Mentor, uma demonstração pública de como ele, pessoalmente, estava ajudando a desenvolver talentos em comunidades carentes. Vincent sorriu para si mesmo. Seria perfeito. Ele convidaria o filho da faxineira para jogar xadrez diante de todos os convidados importantes. Mostraria como estava educando e orientando uma criança menos privilegiada. Os jornalistas adorariam a história humanitária. Os investidores ficariam impressionados com sua consciência social e ele sairia como o herói generoso que descobriu um diamante bruto. O fato de que seria uma vitória fácil contra uma criança de 10 anos apenas tornava tudo mais atrativo. Vincent poderia demonstrar sua superioridade intelectual enquanto aparentava estar fazendo caridade. Era uma vitória dupla, entretenimento garantido e uma imagem pública impecável. Na sexta-feira à noite, quando Simone estava limpando o 45º andar, Vincent a abordou.
Ela estava passando pano no chão quando ouviu passos se aproximando. Levantou os olhos e se assustou ao ver o próprio CEO da empresa parado à sua frente. Com licença, você é a Simone, não é? Vincent perguntou com um sorriso que ele achava charmoso, mas que na verdade parecia calculado. Simone se levantou rapidamente nervosa. Sim, Sr. Blackwood. Algum problema com meu trabalho? Pelo contrário, Vincent disse, mantendo o tom amigável. Conheci seu filho outro dia, Jaden, não é? Menino muito inteligente. O coração de Simone disparou. Ela não sabia se isso era bom ou ruim. Espero que ele não tenha causado nenhum transtorno, senhor. Ele normalmente fica quieto quando precisa vir comigo. Transtorno? De jeito nenhum, Vincent riu. Na verdade, vim falar com você sobre uma oportunidade especial para ele. Simone o olhou com desconfiança. Oportunidades vindas de pessoas poderosas geralmente tinham um preço. Vincent explicou sua ideia, pintando-a com cores de generosidade e oportunidade educacional. Ele falou sobre como queria dar a Jaden uma chance de aprender xadrez adequadamente diante de pessoas importantes, como seria uma experiência enriquecedora para o menino. Será no nosso evento anual, Vincent disse com entusiasmo ensaiado. Haverá investidores, jornalistas, pessoas muito importantes. Seu filho terá a oportunidade de mostrar seu potencial para pessoas que podem realmente fazer a diferença na vida dele. Simone ouvia com crescente desconforto. Algo naquela proposta não soava certo. A forma como Vincent falava, o brilho em seus olhos, a ênfase em pessoas importantes, observando seu filho, parecia mais um espetáculo do que uma oportunidade real. Eu não sei, Sr. Blackwood, Simone disse cuidadosamente. Jaden é só uma criança. Ele pode ficar nervoso com tanta gente olhando. Mas é exatamente isso que vai ajudá-lo a crescer. Vincent insistiu, sua paciência começando a se esgotar por baixo da fachada amigável. Quantas crianças têm uma oportunidade como essa? Pensar que pessoas influentes poderão conhecer o talento dele? A pressão estava clara. Simone sabia que não poderia recusar sem consequências. Vincent Blackwood não era o tipo de homem que aceitava um não facilmente, especialmente de uma funcionária que ele poderia demitir com um estalar de dedos. Se o senhor acha que seria bom para o Jaden, Simone disse relutantemente. Tenho certeza absoluta. Vincent sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Será uma noite que ele nunca esquecerá. Simone concordou, mas uma sensação ruim se instalou em seu estômago. Ela conhecia homens como Vincent Blackwood. Sabia como eles viam pessoas como ela e seu filho. E sabia que quando ofereciam oportunidades, geralmente havia algo mais por trás. Naquela noite, quando contou para Jaden sobre o convite, o menino ficou animado. A chance de jogar xadrez em um tabuleiro de verdade, diante de pessoas importantes, parecia um sonho se tornando realidade. Mãe, você acha que eu vou conseguir jogar bem? Jaden perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. Simone forçou um sorriso e abraçou o filho. Você sempre consegue tudo que se propõe a fazer, meu amor. Mas por dentro, ela rezava para que estivesse errada sobre suas suspeitas. Rezava para que Vincent Blackwood realmente tivesse boas intenções, porque a última coisa que queria era ver seu filho sendo usado como peça em um jogo muito maior e mais cruel do que qualquer partida de xadrez. Vincent, por sua vez, voltou para seu escritório satisfeito. Tudo estava saindo exatamente como planejado. Em poucos dias, ele teria seu entretenimento garantido, sua imagem pública polida e uma história que contaria por anos sobre o dia em que educou o filho da faxineira. O que ele não sabia era que estava prestes a aprender a maior lição de sua vida sobre subestimar pessoas. E que Jaden não era apenas um menino curioso, era um gênio esperando sua chance de brilhar. A terça-feira chegou como um furacão de preparativos.
O salão principal da Blackwood Tech Solutions foi transformado em um cenário digno de uma premiação. Luzes especiais foram instaladas, o catering mais caro da cidade foi contratado e até mesmo um fotógrafo profissional foi chamado para registrar o que Vincent chamava de momento histórico. Vincent acordou naquela manhã com uma sensação de antecipação que não sentia há anos. Ele havia planejado cada detalhe da noite. Primeiro, a apresentação dos resultados financeiros impressionantes da empresa. Depois, o jantar de gala. E, finalmente, o grande finale, sua partida educativa contra o filho da faxineira. Durante toda a manhã, Vincent ensaiou mentalmente suas jogadas de abertura. Ele escolheria algo clássico, talvez a abertura italiana ou a defesa siciliana. Algo que parecesse sofisticado para a plateia, mas que lhe daria vantagem absoluta contra uma criança inexperiente. A vitória seria rápida, elegante, e ele ainda conseguiria parecer paciente e educativo no processo. Enquanto isso, Simone passava o dia com um nó no estômago. Ela havia conseguido emprestado um terno pequeno do filho da vizinha para Jayden vestir. Era simples, mas limpo e bem passado. Ao menos seu menino estaria apresentável diante de toda aquela gente importante. Mãe, você acha que as pessoas vão gostar de me ver jogando? Jayden perguntou enquanto ela ajustava sua gravata pela 10ª vez. Tenho certeza que sim, amor. Simone respondeu, mas sua voz carregava uma preocupação que ela tentava esconder. Só lembre-se, seja educado, faça o seu melhor e não se deixe intimidar por ninguém. Jayden acenou, mas por dentro ele estava uma mistura de nervosismo e animação. Ele havia passado os últimos dias estudando ainda mais intensamente na biblioteca, lendo sobre estratégias e analisando partidas famosas. Era sua chance de finalmente jogar em um tabuleiro de verdade, e ele não queria desperdiçá-la. Às 7 da noite, o salão já estava lotado. Vincent observava da varanda do mezanino enquanto os convidados chegavam em carros de luxo. Havia pelo menos 200 pessoas, investidores de Wall Street, executivos de corporações rivais, jornalistas de veículos especializados e até mesmo alguns políticos locais que Vincent cultivava como contatos. Entre os convidados, uma figura se destacava, Dr. Elizabeth Hayes, uma das investidoras mais respeitadas do país e conhecida por seus projetos filantrópicos voltados para a educação. Vincent fazia anos que tentava impressioná-la para conseguir investimento em seus novos projetos. Ela raramente comparecia a eventos corporativos, mas havia aceitado o convite desta vez. Perfeito. Vincent murmurou para si mesmo. Se alguém ficaria impressionado com sua consciência social, seria ela? Às 8h30, depois das apresentações formais e do jantar, Vincent subiu ao pequeno palco montado no centro do salão. O burburinho das conversas diminuiu gradualmente até que um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Senhoras e senhores, Vincent começou com sua voz mais carismática. Hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês algo que vai muito além dos números e gráficos que vimos esta noite. Quero mostrar como a Blackwood Tech Solutions está verdadeiramente investindo no futuro da nossa comunidade. Um murmúrio de aprovação percorreu a plateia. Vincent sorriu, saboreando a atenção. Há alguns dias, conheci um jovem talento que trabalha bem aqui em nosso prédio. Um menino de apenas 10 anos que demonstrou uma aptidão impressionante para o xadrez. Esta noite, como parte do nosso compromisso com o desenvolvimento educacional, vou ter o privilégio de orientá-lo em uma partida educativa diante de todos vocês. Os aplausos foram educados, mas Vincent pôde ver o interesse genuíno nos olhos dos convidados. Era exatamente a reação que esperava. Gostaria de apresentar a vocês Jayden, Vincent anunciou, fazendo um gesto em direção à lateral do salão. Simone empurrou gentilmente o filho, que caminhou devagar até o centro do salão.
O barulho de seus sapatos no mármore parecia ecoar mais alto que o normal. Todas aquelas pessoas elegantes o observando fez com que ele se sentisse muito pequeno de repente. Vincent desceu do palco e se posicionou atrás de sua cadeira no tabuleiro que havia sido colocado no centro do salão, sob as luzes especiais. Jayden vai jogar com as peças brancas, tendo assim a vantagem de começar a partida. Ele anunciou generosamente. Alguns convidados riram baixinho, achando graça na gentileza de Vincent em dar vantagem a uma criança. Outros trocaram olhares divertidos, antecipando o show que estava por vir. Dr. Elizabeth Hayes, no entanto, observava a cena com olhos mais atentos. Havia algo na postura daquele menino, na forma como ele olhava para o tabuleiro, que despertou sua curiosidade. Ela havia visto muitas crianças prodígio ao longo de sua carreira filantrópica e sabia distinguir talento genuíno de encenação. Jayden se sentou na cadeira que parecia gigante demais para ele. Suas mãos pequenas tocaram delicadamente as peças brancas e, pela primeira vez em dias, um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Estava finalmente diante de um tabuleiro de verdade, com peças reais, jogando uma partida de verdade. Bem, jovem Jayden, Vincent disse em voz alta, certificando-se de que todos ouvissem. Espero que esteja pronto para aprender algumas lições valiosas sobre xadrez esta noite. Vincent esperava ver nervosismo, intimidação, talvez até algumas lágrimas, quando a pressão ficasse forte demais. O que ele não esperava era o que viu nos olhos de Jayden quando o menino levantou a cabeça e o encarou diretamente. Era determinação, pura e simples. Estou pronto, Sr. Blackwood, Jayden disse com uma voz clara que surpreendeu a todos pela confiança. Muito obrigado pela oportunidade. Vincent piscou, ligeiramente desconcertado pela resposta. Havia algo na voz daquele garoto, uma maturidade que não esperava, mas rapidamente recuperou a compostura. Excelente! Então vamos começar. Jayden moveu seu primeiro peão, uma jogada simples e clássica. Vincent respondeu automaticamente, sua mente já 3 jogadas adiante, planejando como tornaria a lição o mais educativa possível para a plateia. O que nenhum dos 200 convidados presentes poderia imaginar era que estavam prestes a testemunhar não uma aula de xadrez, mas uma das maiores reviravoltas que Chicago já havia visto. E tudo começaria com as próximas jogadas de um menino que eles ainda viam apenas como o filho da faxineira. As primeiras jogadas transcorreram exatamente como Vincent havia planejado. Ele movia suas peças com gestos teatrais, explicando cada movimento para a plateia como se estivesse conduzindo uma aula magistral. Como podem ver, Vincent disse, desenvolvendo seu bispo para uma casa central, o controle do centro do tabuleiro é fundamental no xadrez, assim como o controle dos recursos é fundamental nos negócios. A plateia murmurou aprovação diante da analogia inteligente. Alguns investidores riram baixinho, apreciando a comparação. Vincent estava no seu elemento, sendo admirado tanto por sua habilidade no jogo quanto por sua sagacidade empresarial. Jayden jogava em silêncio, movendo suas peças com cuidado e concentração. A princípio, suas jogadas pareciam típicas de um iniciante, corretas, mas sem criatividade ou profundidade estratégica. Vincent relaxou ainda mais, confiante de que tudo sairia conforme o planejado. Mas então, na 8ª jogada, algo mudou. Jayden moveu seu cavalo para uma posição que à primeira vista parecia inofensiva. Era uma casa lateral, aparentemente sem propósito imediato. Vincent olhou para a jogada e sorriu condescendentemente. Interessante escolha, Jayden, ele disse em voz alta para a plateia. Às vezes, quando estamos aprendendo, fazemos jogadas que parecem não ter sentido imediato, mas isso faz parte do processo de... Vincent parou no meio da frase.
Seus olhos se fixaram no tabuleiro, analisando a posição mais cuidadosamente. O cavalo de Jayden não estava apenas ocupando uma casa qualquer. Estava criando uma ameaça velada ao seu flanco do rei, forçando-o a tomar medidas defensivas que ele não havia antecipado. Do processo de aprendizado. Vincent terminou a frase, mas sua voz havia perdido um pouco da confiança anterior. Dr. Elizabeth Hayes se inclinou para a frente em sua cadeira. Seus anos de experiência em identificar talentos excepcionais fazendo seus instintos se aguçarem. Aquela jogada não havia sido casual. Havia pensamento estratégico por trás dela. Vincent fez sua próxima jogada, mas agora prestava mais atenção. Jayden respondeu quase imediatamente, como se já soubesse exatamente o que fazer. Sua peça foi para uma posição que coordenava perfeitamente com o cavalo anterior, criando uma pressão sutil, mas constante. A plateia começou a notar a mudança no ritmo da partida. Vincent não estava mais sorrindo com tanta facilidade e suas explicações se tornaram menos frequentes. Ele estava realmente concentrado agora, o que era estranho para uma partida contra uma criança de 10 anos. Na 12ª jogada, Jayden fez algo que fez Vincent engolir seco. O menino sacrificou um peão, aparentemente entregando material de graça. Mas quando Vincent analisou a posição resultante, percebeu que aceitar o sacrifício lhe daria sérios problemas posicionais. Cuidado, jovem, Vincent disse, tentando manter o tom educativo. Você está oferecendo uma peça. Tem certeza de que é isso que quer fazer? Jayden levantou os olhos e o encarou diretamente. Tenho certeza, Sr. Blackwood. Havia algo naqueles olhos que fez Vincent hesitar. Não era a incerteza de uma criança insegura. Era a confiança silenciosa de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Vincent decidiu aceitar o peão oferecido. Foi um erro. 3 jogadas depois, Jayden havia reconfigurado completamente suas peças, criando uma pressão no centro do tabuleiro que forçou Vincent a uma posição defensiva. O menino não estava apenas jogando movimentos isolados, estava executando um plano estratégico coerente e sofisticado. O murmúrio na plateia mudou de tom. Não eram mais risadinhas divertidas ou comentários condescendentes. Era surpresa genuína. Algumas pessoas começaram a sussurrar entre si, perguntando se aquilo era realmente o que parecia. Dr. Elizabeth Hayes não tirava os olhos do tabuleiro. Ela havia visto grandes jogadores ao longo de sua vida e reconhecia genialidade quando havia. Aquele menino não estava apenas jogando bem para sua idade, estava jogando bem, ponto final. Vincent começou a suar levemente sob as luzes do palco. Ele havia subestimado completamente seu adversário e agora estava pagando o preço. Cada jogada de Jayden parecia ter múltiplas camadas de significado, criando ameaças que só se revelavam várias jogadas depois. Você estudou esta abertura antes? Vincent perguntou, tentando manter o tom casual. Li sobre ela em alguns livros. Jayden respondeu simplesmente, movendo sua torre para uma coluna semi-aberta. Gosto muito das ideias por trás das jogadas. Vincent olhou para a posição e sentiu um frio na barriga. A torre de Jayden agora controlava uma linha crucial e ele percebeu que estava sendo lentamente estrangulado. Suas peças estavam ficando sem espaço para manobrar. A plateia estava agora completamente silenciosa, todos percebendo que algo extraordinário estava acontecendo. O que deveria ter sido uma demonstração educativa havia se transformado em uma batalha real. E, para surpresa de todos, o menino de 10 anos estava vencendo. Vincent tentou uma tática desesperada, atacando o rei de Jayden com suas torres e a dama. Mas Jayden defendeu com uma calma impressionante, bloqueando cada ameaça com movimentos precisos e econômicos. E então veio a jogada que fez Vincent perceber que estava encrencado de verdade. Jayden moveu seu bispo para uma diagonal longa, criando não uma,
mas 3 ameaças simultâneas. Vincent analisou em posição freneticamente, procurando uma forma de se defender de todas elas. Não havia. Ele teria que perder material significativo ou aceitar uma posição perdida. O silêncio no salão era ensurdecedor. 200 pessoas assistiam em suspense absoluto enquanto um dos homens mais poderosos de Chicago lutava para encontrar uma saída contra uma criança que deveria ter sido apenas entretenimento. Vincent levantou os olhos e encontrou o olhar calmo de Jayden. Naquele momento, ele soube com certeza absoluta que havia cometido o maior erro de sua vida ao subestimar aquele menino. E o pior de tudo era que a partida ainda não havia terminado. Enquanto Vincent lutava para encontrar uma resposta às ameaças múltiplas de Jayden, a mente do menino estava em um lugar completamente diferente. Para entender como chegamos a este momento extraordinário, precisamos conhecer a verdadeira história por trás da genialidade de Jayden. Tudo começou 3 anos atrás, quando Jayden tinha apenas 7 anos. Simone trabalhava um turno duplo, particularmente pesado, limpando o hospital durante o dia e a Blackwood Tech Solutions à noite. O menino passava as tardes na biblioteca pública esperando a mãe terminar o primeiro emprego. Foi lá, perdido entre as estantes empoeiradas da seção de jogos e esportes, que Jayden encontrou um livro descartado sobre xadrez. As páginas estavam amareladas e algumas folhas soltas, mas para ele era um tesouro. As imagens dos tabuleiros o fascinaram imediatamente, e ele passou horas tentando entender os diagramas e explicações. A bibliotecária Mrs. Patterson, uma senhora gentil que havia trabalhado ali por 30 anos, notou o interesse do menino. Ela mesma não jogava xadrez, mas sabia onde encontrar mais recursos. Mostrou a Jayden como usar os computadores da biblioteca para acessar sites gratuitos de xadrez, onde ele poderia ver partidas sendo jogadas e aprender as regras básicas. Jayden absorvia tudo como uma esponja. Ele memorizava posições inteiras, estudava as jogadas de grandes mestres e criava suas próprias análises mentais. Quando não tinha acesso aos computadores, desenhava tabuleiros em cadernos velhos e praticava jogadas imaginárias. O que tornava Jayden especial não era apenas sua memória excepcional, mas sua capacidade de ver padrões onde outros viam apenas peças espalhadas. Ele entendia o xadrez não como 64 casas separadas, mas como um sistema vivo e interconectado, onde cada movimento criava ondas de possibilidades. Durante meses, ele estudou sozinho. Simone sabia que o filho era inteligente, mas não tinha ideia da profundidade de seu talento. Para ela, Jayden era apenas um menino que gostava de ler e que nunca dava problemas. A verdadeira revelação veio quando Mrs. Patterson organizou um pequeno torneio de xadrez na biblioteca para crianças da comunidade. Jayden hesitou em participar. Ele nunca havia jogado contra uma pessoa real, apenas estudado partidas em livros e computadores. Mas quando finalmente se sentou diante de seu primeiro adversário, um menino de 12 anos que jogava no clube de xadrez da escola, algo mágico aconteceu. Todas aquelas horas de estudo mental se traduziram em jogadas fluidas e precisas. Jayden venceu a partida em 15 movimentos. Ele venceu o torneio inteiro sem perder uma única partida. Mrs. Patterson ficou tão impressionada que ligou para algumas escolas da região, tentando encontrar recursos para ajudar Jayden a desenvolver seu talento. Mas as respostas foram sempre as mesmas. Sem dinheiro para aulas particulares ou programas especiais, o menino teria que se contentar com o que conseguisse aprender sozinho. Foi assim que Jayden desenvolveu seu método único de estudo. Ele criou um sistema onde memorizava partidas famosas e depois as jogava mentalmente, variando as jogadas para explorar diferentes possibilidades.
conseguia manter dezenas de posições complexas na cabeça ao mesmo tempo, analisando-as como se fossem quebra-cabeças tridimensionais. O mais impressionante era sua capacidade de aprender com os erros que nunca chegou a cometer. Ao estudar partidas onde grandes mestres haviam falhado, Jayden entendia não apenas o que havia dado errado, mas por que havia dado errado e como evitar armadilhas similares. Quando completou 9 anos, Jayden já tinha um entendimento do xadrez que rivalizava com jogadores que estudavam o jogo há décadas. Mas para o mundo exterior, ele continuava sendo apenas o filho silencioso da faxineira, o menino que fazia lição de casa no canto enquanto a mãe trabalhava. Agora, sentado diante de Vincent Blackwood, cercado por 200 pessoas importantes, Jayden finalmente tinha sua chance de mostrar o que 3 anos de estudo silencioso e dedicação absoluta haviam criado. Vincent fez sua jogada, tentando escapar da pressão que Jayden havia construído. Era uma solução desesperada, sacrificando posição para ganhar tempo. Mas Jayden havia previsto exatamente essa resposta. Com um movimento suave e deliberado, ele reposicionou sua dama. A peça se moveu através do tabuleiro como uma dançarina, encontrando a casa perfeita, uma posição que coordenava com todas as suas outras peças e criava uma rede de ameaças que era simplesmente impossível de defender. Vincent estudou a posição por longos minutos, seus olhos correndo desesperadamente pelo tabuleiro, procurando uma saída que ele sabia que não existia. O suor em sua testa agora era visível para todos na primeira fila. Dr. Elizabeth Hayes se levantou discretamente de sua cadeira e caminhou mais para perto do tabuleiro. Ela precisava ver aquela posição de perto, confirmar com seus próprios olhos o que sua experiência já havia lhe dito. Quando analisou o tabuleiro, um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Aquilo não era sorte, não era coincidência. Era genialidade pura, do tipo que aparece uma vez em uma geração. E estava sentada ali, vestindo um terno emprestado, esperando pacientemente que seu adversário percebesse o que todos na sala já estavam começando a entender. O jogo havia acabado há várias jogadas. Eles só estavam assistindo aos movimentos finais. Vincent finalmente levantou os olhos do tabuleiro e encarou Jayden. Por um momento, o poderoso CEO bilionário e o menino de 10 anos se olharam em silêncio absoluto. "Você é realmente muito bom nisso", Vincent disse, e pela primeira vez em toda a noite, sua voz soou genuína. Jayden sorriu timidamente. "Obrigado, Sr. Blackwood. O senhor quer continuar jogando?" Era uma pergunta inocente, feita por uma criança educada. Mas para Vincent e para todos na sala, soou como a pergunta mais devastadora que já haviam ouvido. Porque todos sabiam a resposta, mesmo que Vincent ainda não tivesse coragem de admitir. Vincent olhou para o tabuleiro por mais 5 minutos que pareceram uma eternidade. O silêncio no salão era tão completo que se podia ouvir o zumbido das luzes especiais. 200 pessoas esperavam, suspensas, observando um dos homens mais poderosos de Chicago enfrentar a realidade de sua derrota iminente. Finalmente, Vincent fez uma jogada. Era uma tentativa desesperada de prolongar a partida, movendo seu rei para uma casa que apenas atrasaria o inevitável. Ele sabia, Jayden sabia, e agora toda a plateia também sabia. Não havia escape. Jayden estudou a posição por apenas alguns segundos. Sua mente jovem processava as possibilidades com uma velocidade que impressionava até mesmo Dr. Elizabeth Hayes, que havia visto muitos prodígios ao longo de sua carreira. Mas este menino era diferente. Havia uma naturalidade em sua forma de jogar, como se o xadrez fosse uma linguagem que ele falava fluentemente desde sempre. Com movimentos calmos e precisos, Jayden começou a sequência final. Primeiro, moveu sua torre para a 7ª fileira, cortando as rotas de escape do rei adversário.
Vincent respondeu com a única jogada possível, empurrando seu rei para o canto. Bela jogada, Vincent murmurou, e desta vez não havia condescendência em sua voz. Era reconhecimento genuíno, misturado com uma crescente sensação de descrença sobre o que estava acontecendo. Jayden continuou sua obra-prima. Trouxe sua dama para uma posição dominante, coordenando perfeitamente com a torre. As peças brancas agora controlavam praticamente todo o tabuleiro, enquanto o Rei Negro ficava cada vez mais encurralado. Dr. Elizabeth Hayes se aproximou ainda mais, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e incredulidade. Ela sussurrou para o homem ao seu lado. Eu nunca vi uma criança jogar com essa maturidade. Este menino é extraordinário. A palavra se espalhou rapidamente entre os convidados. Extraordinário virou excepcional, que virou genial. Pessoas que vieram esperando ver uma demonstração educativa agora testemunhavam algo que contariam por décadas. O nascimento público de um verdadeiro prodígio. Vincent tentou mais uma defesa desesperada, sacrificando sua dama para eliminar a torre de Jayden. Por um momento, a plateia pensou que talvez o CEO tivesse encontrado uma saída brilhante. Mas Jayden apenas sorriu pela primeira vez em toda a partida. Obrigado pela dama, Sr. Blackwood, disse educadamente, capturando a peça com seu bispo. Mas isso não vai mudar o resultado. Era uma afirmação feita com a confiança tranquila de alguém que podia ver 10 jogadas à frente e estava completamente certo. Com suas peças restantes, um bispo, um cavalo e o rei, Jayden demonstrou algo que até mestres experientes considerariam impressionante. Um checkmate forçado com material mínimo. Cada movimento era preciso, cada jogada empurrava o rei de Vincent para mais perto do fim. E não havia absolutamente nada que o CEO pudesse fazer para evitar o inevitável. A plateia estava agora completamente hipnotizada. Executivos que normalmente mal prestavam atenção a apresentações de 2 horas estavam grudados em cada movimento do tabuleiro. Jornalistas que vieram cobrir resultados financeiros perceberam que tinham uma história muito maior em suas mãos. Vincent fez sua penúltima jogada possível, movendo seu rei para a única casa disponível. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de uma mistura complexa de humilhação, admiração e algo que ele demorou para identificar: respeito. Jayden pegou seu cavalo, a última peça que precisava para completar sua obra-prima. Ele segurou a peça por um momento, olhando para Vincent com uma expressão que era, ao mesmo tempo, gentil e determinada. Checkmate, disse simplesmente, colocando o cavalo na casa final. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por 10 segundos que pareceram 10 minutos, ninguém se moveu, ninguém respirou, ninguém falou. O tabuleiro estava ali, em plena vista de todos, mostrando uma posição que não deixava margem para dúvidas. O rei de Vincent estava completamente encurralado, sem nenhuma jogada legal possível. Vincent olhou para a posição, depois para Jayden, depois para a posição novamente. Lentamente, ele estendeu a mão através do tabuleiro. Parabéns, disse, sua voz clara e audível por todo o salão. Foi uma partida extraordinária. Jayden apertou a mão estendida com suas 2 mãos pequenas. Obrigado, Sr. Blackwood. Foi uma honra jogar com o senhor. E então, como se alguém tivesse quebrado um feitiço, a plateia explodiu em aplausos. Não eram os aplausos educados de um evento corporativo. Eram aplausos genuínos, entusiasmados, de pessoas que haviam acabado de testemunhar algo verdadeiramente especial. Dr. Elizabeth Hayes foi a primeira a se levantar batendo palmas com vigor. Outras pessoas seguiram seu exemplo até que todo o salão estava de pé, aplaudindo um menino de 10 anos que havia acabado de humilhar publicamente um dos homens mais ricos de Chicago. Mas o mais impressionante de tudo era a expressão no rosto de Vincent. Não havia raiva, não havia vergonha destrutiva.
Havia algo que ele não sentia há muito tempo: humildade genuína e a percepção clara de que havia aprendido algo fundamental sobre si mesmo e sobre o mundo. Simone, que havia assistido a tudo de um canto discreto do salão, tinha lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza ou preocupação, mas de orgulho absoluto. Seu filho, seu menino especial, havia provado para o mundo inteiro o que ela sempre soube: que a genialidade não depende de onde você nasce, mas do que você carrega dentro de si. Vincent se levantou lentamente, ainda processando o que havia acontecido. Ele olhou para a plateia, depois para Jayden, que permanecia sentado humildemente diante do tabuleiro. "Senhoras e senhores", Vincent disse, sua voz carregando uma emoção que ninguém esperava ouvir. "Eu vim aqui esta noite pensando que ia ensinar uma lição. E realmente aprendi uma. Sobre humildade, sobre talento e sobre nunca subestimar o potencial humano." Os aplausos recomeçaram, mas desta vez eram diferentes. Eram aplausos de reconhecimento, não apenas para Jayden, mas para Vincent também, por ter a coragem de admitir publicamente sua derrota e a lição que havia aprendido. Mas a noite ainda não havia terminado. Dr. Elizabeth Hayes caminhava determinada em direção ao tabuleiro e sua expressão indicava que ela tinha algo muito importante a dizer. Dr. Elizabeth Hayes se aproximou do tabuleiro onde Jayden ainda estava sentado, observando as peças com a satisfação silenciosa de quem havia acabado de realizar algo especial. A renomada investidora tinha uma expressão que misturava admiração, determinação e o brilho característico de alguém que acabara de descobrir exatamente o que estava procurando. "Jayden", ela disse, sua voz firme, mas gentil. "Meu nome é Elizabeth Hayes. Posso conversar com você e sua mãe por alguns minutos?" Simone se aproximou rapidamente, ainda em estado de choque com tudo que havia presenciado. Ela conhecia o nome de Dr. Hayes. Qualquer pessoa interessada em educação e filantropia conhecia. Era uma das mulheres mais influentes do país quando o assunto era desenvolvimento de talentos excepcionais. "Claro, doutora Hayes", Simone respondeu, tentando manter a compostura enquanto seu coração batia acelerado. Dr. Hayes se ajoelhou na altura de Jayden, olhando diretamente nos olhos do menino. "Quantos anos você tem estudando xadrez?" 3 anos, senhora", Jayden respondeu honestamente. "Comecei quando tinha 7 anos, na biblioteca pública." "E você aprendeu tudo sozinho?" "Sim, senhora. Com livros, computadores da biblioteca e praticando na minha cabeça." Dr. Hayes balançou a cabeça lentamente, um sorriso crescendo em seu rosto. Ela se levantou e se dirigiu a Simone. "Senhora, sua família conhece a Academia Lawrence para jovens superdotados?" Simone engoliu seco. "Já ouvi falar, mas é uma das melhores escolas para crianças excepcionalmente talentosas do país." Dr. Hayes continuou. "Estudantes de lá frequentemente ingressam nas melhores universidades com bolsas integrais. Eu sou uma das principais financiadoras da instituição." O coração de Simone disparou. Ela sabia onde aquela conversa estava indo, mas não ousava acreditar. Gostaria de oferecer a Jayden uma bolsa integral na Academia Lawrence, incluindo transporte, alimentação, material didático e suporte para atividades extracurriculares. Além disso, Dr. Hayes fez uma pausa, observando a reação de ambos. "Gostaria de providenciar um tutor especializado em xadrez para que ele possa desenvolver plenamente seu talento excepcional." Simone ficou sem palavras. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto enquanto ela tentava processar o que estava ouvindo. "Mas isso não é tudo", Dr. Hayes continuou, agora se dirigindo também a Vincent, que havia se aproximado para ouvir a conversa. "Sr. Blackwood, presumo que a empresa tenha algum programa de desenvolvimento profissional para funcionários excepcionais?" Vincent, ainda processando sua própria transformação da noite, respondeu: "Sim, temos.
E depois do que presenciei hoje, gostaria de promover Simone para coordenadora de operações de limpeza, com um aumento significativo de salário e benefícios completos. Era a primeira vez que Vincent falava o nome de Simone corretamente. Durante 8 anos, ela havia sido apenas a faxineira para ele. Agora, de repente, era uma pessoa, com nome, com uma família, com uma história que merecia respeito. Além disso, Vincent continuou, surpreendendo a si mesmo com suas próprias palavras. Gostaria de estabelecer um fundo educacional para filhos de funcionários que demonstrem talentos excepcionais. Jayden será nosso primeiro beneficiário. Doutor. Hayes sorriu, claramente aprovando a resposta de Vincent. Excelente. E eu gostaria de acrescentar que estarei acompanhando pessoalmente o desenvolvimento de Jayden. Talentos como o dele aparecem uma vez em uma geração, e é nossa responsabilidade garantir que receba todas as oportunidades para florescer. Jayden, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou: "Isso significa que vou poder estudar de verdade e continuar jogando xadrez?" "Muito mais que isso", Dr. Hayes respondeu. "Significa que você terá todas as ferramentas necessárias para se tornar tudo aquilo que sua mente brilhante permitir." Simone abraçou o filho, as lágrimas agora fluindo livremente. 8 anos de trabalho duro, de sonhos silenciosos, de esperanças guardadas no coração, tudo culminando neste momento impossível de acreditar. Vincent observava a cena com uma expressão que ninguém havia visto antes. A arrogância havia desaparecido completamente, substituída por algo muito mais profundo. Ele havia aprendido, em uma única noite, que o valor de uma pessoa não se media por sua conta bancária ou posição social, mas pelo conteúdo de seu caráter e pelo potencial de sua mente. "Jayden", Vincent disse, se aproximando do menino, "você me ensinou hoje que a maior riqueza não está em vencer sempre, mas em ter a humildade para reconhecer quando encontramos alguém extraordinário. Obrigado por essa lição." Os convidados que haviam assistido a toda a conversa em silêncio respeitoso começaram a se aproximar. Executivos que nunca haviam notado Simone agora a cumprimentavam pelo nome. Jornalistas pediam entrevistas. Investidores queriam conhecer melhor a história da família. Mas para Simone e Jayden, nada disso importava tanto quanto a certeza de que suas vidas haviam mudado para sempre. Uma única partida de xadrez havia aberto portas que eles nem sabiam que existiam. 6 meses depois, Jayden estava prosperando na Academia Lawrence. Seus professores relatavam que ele não era apenas excepcional em xadrez, mas demonstrava talentos notáveis em matemática, ciências e literatura. Dr. Hayes visitava regularmente, acompanhando seu progresso e se tornando uma figura maternal importante em sua vida. Simone, agora coordenadora de operações, havia conseguido se mudar para um apartamento melhor e estava cursando administração empresarial com uma bolsa que Vincent havia providenciado. Pela primeira vez em anos, ela dormia tranquila, sabendo que o futuro de seu filho estava garantido. Vincent nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele estabeleceu vários programas sociais na empresa, sempre perguntando a si mesmo: quantos outros Jaydens estão por aí, esperando apenas uma oportunidade? E o tabuleiro de mármore italiano continuava em seu escritório, mas agora com um significado completamente diferente. Não era mais um símbolo de dominação, mas um lembrete constante de que a verdadeira vitória às vezes vem quando temos a coragem de perder, aprender e reconhecer a grandeza nos outros. A história de Jayden se espalhou rapidamente, inspirando outros programas de desenvolvimento de talentos em comunidades carentes. Mas para aqueles que estiveram presentes naquela noite histórica em Chicago, ela sempre seria lembrada como a noite em que um menino de 10 anos provou que os sonhos mais impossíveis
podem se tornar realidade com uma única jogada perfeita. O xadrez, afinal, é muito mais que um jogo. É uma metáfora para a vida. Com estratégia, determinação e um pouco de coragem, qualquer um pode dar checkmate no destino. Às vezes, o verdadeiro talento está onde o mundo menos olha. Quantos Jaidens ainda estão invisíveis por aí, só esperando uma chance? Se essa história te tocou, deixe seu comentário. Queremos saber o que você teria feito no lugar do CEO. E se acredita que genialidade não tem cor nem classe social, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, toda semana, histórias. Mostram que ninguém deve ser subestimado. Nunca. Amén. No tienen... No voy a robar eso. Bueno, mamita, ¿vas a tener algo o no? ¿Algo interesante? Parece no. ¿Qué es esto? Elderberry. Pero yo quiero la de los hámster. ¿Qué era lo que... Chiquillo, ¿qué era lo de los hámster? ¿Me ayudan? ¿Qué era lo que necesitaba para los hámster? Apio. No tengo nada que me sirva. No es pepino. Pepino. ¿De dónde me saco un pepino? Necesito un pepino. La meta de hoy, chiquillos, no es tener una casa. La meta de hoy es tener un pepino. Make it feel better. Need a cigarette to make it feel better. Entonces, es un búho. No te lo puedo fucking creer. No. Yo no tengo espada. Cuero. Ah, listo, chiquillos, estamos al otro lado. Tenemos letras está. Listening to your twisted transistor. Turn it up, turn it up. Alone, the life. When no one understands you, but don't keep up because the music do. Uy, esto. Una gaita. Pantalones. Because the music. And then it's raging. The transistor. Hey you, finally you get it. The world ain't fair, it's you if you let it. You're in alone in life, and no one understands you. Because the music. No. Necesito hilo. Because the music raging inside you, forever reaching back you to hang on you. Use that transistor.
Music do, music do. Duru 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 duru. Duru 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 duru. Duru 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 duru. Music do, music do. ¿De dónde cojones me saco hilo? Hey you, hey you. Dance for how to be. Set you. Anesthesize this bitch. Anesthesize this one. Don't fail. No sé dónde encuentro hilo. Tan puro lleno estas casas de estas cabronas ladronas de remil cojones. Fuck you too. Hang on you, Twisted Transistor. Ojalá no encuentren esas cosas y me las roben porque dejé todas mis cosas ahí. Para. Torota. Tonota. Toro 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 toro. Dame un motivo por el que no amarte. Oye, hace rato que te invitaron a lo que son los jugadores, ¿o no? No, son los monos, son los monos del servidor, las ¿cómo se llaman? Hadas. Es que se roban, cuando te acercas mucho a ellas, como que se roban todas tus cosas, entonces... Yo solo quiero un poco de hilo para llevarme mis cosas. Es lo que me pasa, anda, no, están insultando a las hadas, que se roban todo el loot. Oye, pero ¿de dónde me saco hilo acá en pleno día? Si mato a una oveja, me dejará... A ver, permiso, chica, lo siento, no fue mi intención. No. No sé por qué pensé que lo haría. Bueno. Matanza. Y no me dio 3. Y tú, ¿qué pasa si yo no me rindo? Y descarrilar si veo que lo llama lindo. A otro tú no le digas amor, tampoco lindo. Tendría que improvisar. A ver, improvisemos mentalmente. Tendría que ser... Oye, no encuentro una polla. Voy a tener que meterme en una cueva a matar una araña. En serio, voy a tener que hacer eso. Uy, llegué a Colchane. Ya me voy a devolver nomás. Voy a meterme en una cueva a matar una araña y estamos para la mochila. Ay. No, pensé que había salido. Ya, entonces deberíamos hacer la cafetería al tiro y voy a hacer la cafetería y después como un apartado. Voy a hacer lo que quiero hacer de mi casa. Primero la cafetería. Como para que sea la fachada, ¿ok? Hola, ¿cómo están todos del chat? Hola, Matigato. Tell me why I got this feeling. Yeah. That's what you're trying. Subliminally trying. One too long. I admit it's exciting. Like it.
Tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? Just think. Ah. I see you trying, subliminally trying.